A paz do Senhor. Sobre as línguas estranhas, eu vejo muita confusão na internet. Claro que eu não sou nenhum mestre, não sou ninguém. Sou apenas um pastor pentecostal, estudioso da palavra, que serve as pessoas mediante ao discernimento espiritual dado por Deus, na área que o Espírito Santo deseja que eu trabalhe. Então, o que eu tenho visto são pessoas dizendo que o dom de línguas são idiomas, o dom de línguas são demônios, zombando do dom de línguas, escarnecendo sobre o dom de línguas, mas 99% dessas pessoas são pessoas que não têm conhecimento, que nunca falaram, que não têm os dons e, na verdade, têm uma grande dor de cotovelo das pessoas que professam o dom. Então, é bem claro, existe aí uma distinção entre o dom de línguas estranhas e as línguas estrangeiras. Tanto as línguas estrangeiras quanto as línguas estranhas são emanadas pelo Espírito Santo, mediante a fé. Então, se você não crê, se você não tem fé naquilo que você não vê, se você não crê na graça suficientemente, então provavelmente você não vai expressar línguas estranhas, porque são emanadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai emanar sobre um indivíduo que não crê, que não tem fé. As coisas de Deus são dessa maneira, né? Jesus Cristo várias vezes ele disse para as pessoas: a tua fé te curou, a tua fé fez. Então, se você não crê, não tem fé, então provavelmente você não vai ter ali a dignidade de expressar esses dons. Não é porque você é mais, porque você é menos, mas porque simplesmente você se colocou numa posição de oposição, né? Posição de oposição. Você se tornou indigno porque você não tem fé, não crê, né? Se não crê, realmente não vai obter aí esse dom. As línguas estranhas, elas estão ali mencionadas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Ali você vai encontrar o grego mysterion, né? Línguas estranhas, línguas misteriosas. Quem fala a Deus fala em mistérios. Mistério, mysterions, ali no grego está misteria, né? O plural. Está se referindo ali a línguas que só Deus entende, segredos espirituais revelados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você expressa as línguas emanadas pelo Espírito Santo, não são emanadas por você, pelo indivíduo, porque o indivíduo ele pode até imitar, pode até zombar, mas é uma linguagem do Espírito Santo ali que ela vai sendo aprimorada, geralmente é glorificação a Deus. Outro ponto que eu quero falar nessa série é sobre ali quando Paulo diz língua dos anjos, né? Ele está falando ali, não é que os anjos têm um dialeto, têm um idioma diferente, mas ele está fazendo ali um diferencial, uma hipérbole, como línguas espirituais, não é? Porque os anjos são seres espirituais, então eles falam de maneira espiritual. Então ele quis dizer, eu não falo línguas espirituais e não falo línguas estranhas ou línguas dos homens, idiomas, e prefiro falar palavras que se entendam, para que haja edificação, porque as línguas espirituais elas não edificam, edificam o próprio indivíduo. As línguas espirituais, quando não há intérprete, só Deus entende. Então, no caso das línguas estrangeiras, uma pessoa pode perfeitamente ter esse dom e ali ela começar a falar um idioma que ela nunca falou na vida. Quanto às línguas espirituais, línguas misteriosas, são línguas que o indivíduo vai falar emanadas pelo Espírito Santo, que às vezes nem ele mesmo entende, mas de acordo com o amadurecimento espiritual, ele vai ter ali ciência que são ali, na maioria, glorificação ao Espírito Santo. E evidenciadas nos textos bíblicos ali de Marcos 16, 17, onde está escrito, e falarão novas línguas. Ali está o grego kainos, né, expresso em kainais, ou seja, palavras nunca antes faladas, inéditas,
semelhantes a algo fresco, né? Algo criado, não algo ali originário de um algo que já existe, mas um algo ali novo, inédito. Então, falarão novas línguas se refere a isso. Não é falarão novos idiomas, né? Criarão novos idiomas, mas sim novas línguas, novas maneiras de expressão. Deus, ele falava ali com Adão e Eva de maneira, é claro, espiritual. Porque ali havia Adão, ali havia Eva, ali havia Deus e ali havia a serpente. Então a comunicação com Deus, com eles, a palavra ali em Gênesis expressa que Deus, a voz de Deus, é como um som. Não significa que ali ele estava falando em hebraico, aramaico ou grego, mas havia uma comunicação, um som em que se fazia entender a Adão e Eva. Não havia escrita, a escrita surgiu muito tempo depois, e muitos se escandalizam, né, quando eles ouvem ali, a serpente falou. A serpente se comunicou. A serpente não falou em português, não falou hebraico, não falou grego, não falou acadiano, não falou uma linguagem ali que já existia, uma linguagem humana. Os idiomas são expressão humana. Agora, as línguas estrangeiras, quando capacitam uma pessoa a aprender, a falar essas línguas, expressar essas línguas sem nunca ter aprendido, isso é milagre de Deus, isso é capacitação do Espírito Santo. Assim como as línguas estranhas, misteriosas, né, que, como eu falei, são bíblicas. Então, Paulo diz, olha, que haja intérprete, porque se não houver intérprete vai parecer loucura, só Deus vai entender. Então ele prefere falar em línguas que são ali nítidas, falar ali, profetizar, né, que ele está se referindo, para que a igreja entenda, para que a igreja seja edificada, do que falar ali línguas estranhas, que são expressão de júbilo, ali de Gálatas 5:22, em que só Deus entende. São expressões de júbilo. Então, o júbilo, a alegria, você vê, você aprecia, mas você sabe que ali a comunicação do júbilo espiritual é para Deus, dirimida a Deus. Então, nessa série que eu iniciei hoje, algumas respostas, né, foram dadas. É claro que nos próximos vídeos eu vou embasar também muito mais, porque é um assunto muito extenso, muito complexo, bíblico, verdadeiro e escandaliza quem é carnal. As coisas de Deus são loucura para os carnais, inclusive os carnais que estão dentro da igreja. Pessoas que não têm ali a repercussão corporal, que é um júbilo também, assim como ali caracterizado rara a dança de Davi, que na verdade ali ele exprimiu movimentos, e as línguas ali que Paulo evidencia, né? Como eu falei, em 1 Coríntios 14:2 e também em Marcos 16:17. Mas tem muito mais. Se você quer aprender, né, o pouco que eu aprendo, eu divido com os irmãos. Se você quer aprender, né, nesses vídeos humildes, simples, fique aqui no canal, se inscreva, siga, e nós vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, biblicamente, não da minha cabeça, não de nenhuma religião, não de uma doutrina, mas sim biblicamente, através do discernimento espiritual da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Eu sou o pastor Ricardo, de uma igreja pentecostal.